Oi pessoal, tudo bem? Bom, tive que parar a aula rapidinho aqui para resolver um problema e estamos voltando daqui do mesmo ponto, certo? Muito bem, então nós precisamos deduzir uma fórmula que trabalha a questão da hidrólise de cátions. Nós já deduzimos a constante de hidrólise, né, a fórmula para quantificar a constante de hidrólise para ânions. Agora vamos fazer a mesma brincadeira para cátions. Muito bem, mas antes de descrever a equação de hidrólise aqui, ó, eu queria puxar uma folhinha e fazer uma reflexão breve com vocês. Olha lá, quando eu penso no íon amônio hidrolisando com a água, né, eu posso escrever essa reação de hidrólise de duas formas principais. Da forma como o tio mostrou anteriormente, né, o cátion reagindo, tem a parte positiva e a parte negativa da água, então quebrando a água e reagindo com a parte negativa dela, ó. Então NH4 reagindo com a hidroxila e formando íons H+, ó. Então eu estou descrevendo aqui o íon amônio se comportando feito ácido, ó, liberando íons H+. Então essa é uma forma de descrever. Mas existe uma outra forma de descrever a mesma coisa, o mesmo fenômeno, que então existe uma outra forma que é mais adequada para a gente conseguir olhar com os óculos de Bronsted-Lowry, certo? Então eu posso escrever esse mesmo fenômeno assim, ó. Nós já conversamos sobre isso em outras aulas, né? Mas eu vou retomar rapidamente. NH4+, hidrolisando a água, né? Então a gente pode pensar assim, ó, o NH4+ se comportando feito doador de prótons. Então ele vai protonar a água, né? Se transformando no NH3. E aí eu vou formar essa estruturinha assim, ó. A água era H2O. Quando ela é protonada, ela vira o H3O+. Ó, então perceba que o íon amônio está se comportando feito ácido também, né? Ó, nós já conversamos sobre isso. O H+ e H3O+ é a mesma coisa, né? Só que aqui eu tenho economia de caracteres, aqui não. Então, às vezes é mais interessante representar dessa forma a reação. Às vezes é mais interessante representar dessa forma. Para o que eu quero mostrar para vocês, esse tipo de representação é mais adequado, né? Porque aqui eu consigo trabalhar melhor Bronsted-Lowry, ó. Quando eu olho para essa estruturinha, eu percebo nitidamente que ela é que está protonando a água. Então ele é o meu ácido de Bronsted-Lowry. A água está atuando como base. O meu ácido, quando perde o próton, ele se transforma na minha base conjugada. E a minha base, quando ganha o próton, está se transformando no meu ácido conjugado. Certo? Então aqui está o meu par tampão, o meu par conjugado, ó. Água H3O+. Então esse aqui é o meu par conjugado, base, ácido conjugado. E esse aqui, ó, é o meu outro parzinho conjugado. Perceba que essa representação ela é diferente dessa, mas estão representando o mesmo fenômeno. Então o tio descreveu a hidrólise para vocês até então desta maneira, né? O íon positivo reagindo com a hidroxila, formando uma base que tende a ficar no estado molecular e liberando íons H+. Só que essa forma de representação nesse momento não vai ajudar a gente muito, né? Então eu vou usar esse tipo de representação. Então aqui também está ocorrendo a hidrólise, tá? Então percebam, mas agora o sentido da hidrólise mudou, né? Porque eu mudei a representação. Olha que legal, né? É maluco isso. Então aqui o significado da palavra hidrólise é o ânion, o cátion, ele está quebrando a água e reagindo com ela, com uma parte dela, né? Aqui na hidrólise, o meu cátion, ele está protonando a água. Então, o sentido da hidrólise aqui, ó, utilizando esse tipo de representação,
o sentido da hidrólise, a água ela passa não mais a ser quebrada, né? Ela foi protonada pelo H+, mas é uma reação de hidrólise, certo? Só que pensando por Bronsted-Lowry, né? A água está atuando como base de Bronsted-Lowry e o íon amônio como ácido. Olha só que maluco, né? Então a gente precisa fazer esse exercício, gente, de trocar os óculos para enxergar a realidade de diferentes formas, para você conseguir entender as coisas, né? Esse movimento é importante. Professor, mas é muito difícil. Pois é, mas é necessário, né? Não tem jeito. Então, esse tipo de representação é igualzinho a esse, ó. Isso é igual a isso, essa estrutura é igual a essa, tá? Então, uma vez dito isso, eu vou usar essa representação aqui agora para representar a hidrólise do íon amônio, porque eu quero deduzir uma fórmula interessante com vocês. Então, o íon amônio, como é que ele vai hidrolisar a água? Ele vai hidrolisar assim, ó, ele vai protonar a água, né? Na hora que o amônio protona a água, ele se transforma numa outra estrutura, que é o NH3, certo? Que é o par conjugado dele. Muito bem. E a água protonada, ela vira H3O+. Muito bem. Então, aqui agora, gente, o que é que a gente percebe, né? Ó, aqui existe, é uma reação de hidrólise, tá? Existe um KH. Só estou escrevendo essa hidrólise de uma outra maneira. Qual que é o KH aqui? É a concentração de NH3 elevada à primeira potência vezes a concentração de H3O+ elevada à primeira potência dividido pela concentração de NH4+ elevada à primeira potência. Certo? Mas aí, agora quando a gente olha para a reação de hidrólise, né? Como é que está atuando o meu cátion? Ele está atuando como base, né? Ó. Como base não, como ácido, né? O meu cátion. Ele está atuando como ácido, ele está protonando a água, então ele é o meu ácido. Se ele é o meu ácido, existe uma constante dele atuando como ácido daqui para cá. Ó, só estou olhando para o meu par conjugado vermelho. Existe um KB daqui para cá também, ó. Olhando para a água, né? Existe um KB daqui para cá, mas esse não é o meu foco agora. Certo? Para o que eu quero quantificar, para o que eu quero mostrar, para a fórmula que eu quero deduzir. Tá? Então, a constante de hidrólise, como a hidrólise está ocorrendo nesse sentido, a constante de hidrólise é o mesmo que o Ka nesse caso, para cátions, tá? Ka. Então, a hidrólise está ocorrendo para cá. Esse aqui é o meu ácido. Esse aqui é a minha base conjugada. Então, existe um KB no outro lado. Ó, essa base conjugada é capaz de aceitar o próton do H3O+, se convertendo no NH4+ do outro lado. Né? Perceba como é que é importante, diante da gente ver hidrólise, a gente vê as teorias ácido-base. Uma coisa, ó, perceba que os conteúdos eles estão linkados, né? E precisa haver uma sequência adequada na construção deles. Se eu dou hidrólise antes de teorias ácido-base, você não consegue entender essas coisas. Se você não entende o que é o par conjugado, você não vai entender a hidrólise, você não vai entender a dedução das fórmulas dentro da matéria de hidrólise. É muito lindo perceber essas coisas, né? Muito bem. Então, na reação de hidrólise daqui para cá, o íon amônio está atuando como ácido. E existe uma constante básica daqui para cá. Muito bem. Você já conhece uma relação, que é o seguinte, que é KW é igual a KA, ó a corzinha que o tio está fazendo, vezes KB. Não é?
Nós já deduzimos essa fórmula. Kw eu tenho, que é 10 elevado a menos 14, né? Aqui, ó, a constante de hidrólise, que é nesse sentido, o meu íon amônio, ele está atuando como ácido. Por isso que a constante de hidrólise é numericamente igual ao meu Ka, certo? O meu Kb eu tenho, que é tabelado, certo? O meu Kb eu tenho. Esse aqui eu tenho, porque é 10 elevado a menos 14, é uma constante. Então, se eu isolar o Ka é igual a Kw dividido por Kb. Né? Ó, o Kw eu tenho, o Kb eu tenho. Esse aqui é tabelado. O Ka, nesse caso, é a constante de hidrólise de cátions. Então, sempre os cátions. Deixa eu terminar aqui a fórmula. Certo? Sempre os cátions vão hidrolisar a água e vão atuar como ácido na hidrólise da água, né? Então, o Ka é a constante de hidrólise. Tá bom, gente? Tá claro? Então, ó, nós deduzimos essas duas formulazinhas úteis, né? Que são bem importantes. Beleza? Muito bem. Daqui a pouco vocês vão ver como é que a gente faz com essas fórmulas. Elas permitem a gente calcular uma série de coisas, né? Permitem a gente prever em qual pH eu vou ter uma determinada solução salina. Então, sei lá, eu joguei 10 gramas de um sal em 2 litros de água. Qual que é o pH resultante dessa solução? Eu consigo prever sem antes medir, né? Sem medir, aliás. Tudo bem? Tá claro, gente? Muito bom. Então, olha só. Essas duas fórmulas são muito úteis agora, nesse momento, antes da gente fazer exercício, da gente tentar entender uma coisa que o tio falou lá no começo e falou, olha, daqui a pouco eu explico isso. O tio falou lá no começo para vocês que somente cátions e ânions fracos é que hidrolisam. Os fortes não hidrolisam. Muito bem, chegou a hora de provar isso. Naquele momento não tinha como o tio provar, agora já tem. De provar isso quantitativamente. Vamos fazer isso então? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Então a perguntinha que não quer calar é: por que o íon fraco hidrolisa e o forte não hidrolisa? Ou hidrolisa de uma maneira insignificante. Então, vamos fazer com corzinha diferente, né? Vamos pensar no íon fraco de preto e o íon forte de vermelho, tá? Vamos pegar, e aí eu vou fazer essa dedução, essa comparação só para ânions. Se eu for fazer para cátions vai dar a mesma coisa, só que eu vou ter que usar a fórmula diferente. Tudo bem? Então vamos pegar um ânion qualquer, né? Vamos pegar um ânion fraco e um ânion forte qualquer. Um ânion forte eu vou pegar o Cl-, certo? E um ânion fraco eu vou pegar o Cn-. Tudo bem? Ó, ele é fraco porque ele tem carbono, vem de ácido fraco. Ele é forte porque é o íon cloreto, vem de ácido forte, né? Então, por que o fraco hidrolisa e o forte não? Então, vamos fazer para o fraco primeiro, ó, o Cn-, de pretinho, tá? O Cn-, quando ele vai hidrolisar, ó que bonitinho. Existe uma constante de hidrólise aqui, ó. Constante de hidrólise do meu ânion.
nesse sentido aqui, ó. Vamos aumentar essa setinha aqui, né? E essa constante de hidrólise, olha lá, quando eu olho para a reação, como é que ocorre a hidrólise? É isso aqui, não é isso? Olha lá, a água protona o CN-, ele forma o HCN e libera íons hidroxila, certo? Então, o CN- na minha reação de hidrólise está se comportando feito base. Então, existe um Kb daqui para cá, existe um Ka daqui para cá também, né? Então, mas o íon cianeto, que é o meu foco, na minha hidrólise, está se comportando como Kb, né? E nós deduzimos uma fórmula lá atrás, né? Na aula anterior, que a constante de hidrólise de ânions é igual a Kw sobre Ka. Certo? Muito bem. Esse Ka eu tenho. Isso aqui é tabelado daqui para cá, ó, do HCN, do ácido cianídrico. Isso aqui é tabelado. Isso aqui eu tenho, né? E só que esse Kb, a constante de hidrólise do meu ânion eu não tenho. Mas eu tenho como calcular. Se eu tenho esse, isso aqui é 10 elevado a menos 14. Isso aqui eu tenho, tá lá tabelado nos livros, eu acho esse, né? Vocês entenderam por que esse aqui não é tabelado, né? Senão, se eu for tabelar tudo, fica complicado, tá? Então, olha só que legal. Por que o íon fraco hidrolisa? Né? Olha que legal. Por causa do seguinte, o HCN, se você for olhar lá a constante dele ácida, esse sentido aqui, ó, a constante dele ácida está da ordem de 10 elevado a menos 10. Aqui, ó, é 10 elevado a menos 14. Esse número é bem pequenininho. Esse número aqui é da ordem de 10 elevado a menos 10. Número pequenininho no denominador, quanto menor esse número, maior é a hidrólise, ó. Aí essa reação se dá numa situação quantitativamente favorável, né? Quando esse número ele tende a ser muito pequenininho, pega 10 aqui em cima, ó, divide por 0,0000000000001, né? O número resultante é gigantesco. Então, quando esse número, essa situação é desfavorável nesse sentido, esse sentido é favorável. Ó que legal. Quando abaixa esse valor demais, ó, esse valor aqui, se você for olhar, eu não lembro de cabeça, mas é da ordem de 10 elevado a menos 10, é um número muito pequenininho. Quando eu abaixo esse número sobe. Então a hidrólise é significativa, certo? Agora, quando eu olho para o cloreto hidrolisando, vamos pensar lá no íon cloreto, que é o íon de ácido forte hidrolisando. Ó, eu vou provar para vocês que a hidrólise é insignificante. Então, quando eu olho para o cloreto reagindo com a água, na hidrólise, vai ocorrer a mesma coisa, tá? Eu tenho uma constante de hidrólise do meu ânion, né? Aqui, ó. Então, a água vai protonar o íon cloreto, formando HCl mais OH-, certo? Então, quando eu olho para o íon cloreto atuando na hidrólise nesse sentido, hidrolisando a água, ele vai, como ele é negativo, ele vai reagir com a parte positiva da água, formando HCl, certo? E liberando íons hidroxila. Tudo bem? Então, aqui como o íon cloreto está atuando como base, recebendo próton, existe um Kb. Existe um Ka nesse sentido, ó. Um Ka. O meu ácido conjugado vai protonar a hidroxila nesse sentido. Então, o HCl vai atuar como Ka para lá, ó, certo? Quando eu pego a mesma fórmula, ó, a constante para essa reação, ó, existe uma constante de hidrólise do meu ânion, que no caso é o meu ânion forte. É Kw dividido por Ka, certo? É o Kw, que é 10 elevado a menos 14, dividido pelo Ka do meu ácido, que é o meu ácido conjugado. Tudo bem? Muito bem. O que vocês já viram lá atrás? Nós já vimos
que o meu Ka para ácidos fortes é um Ka gigantesco. Professor, gigantesco quanto? Eu não lembro quanto que é para o HCl. Acho que é 10 elevado a menos a 10 elevado a 7, mas eu não lembro. É gigantesco, né? Então, o que acontece quando a gente olha quantitativamente para essa fórmula? Se eu tenho um aumento gigantesco do Ka nesse sentido, a minha hidrólise ela diminui infinitamente, né? Então a minha hidrólise ela fica muito insignificante. Então o KW já é pequeno, que é 10 elevado a menos 14. Quando eu divido ele por um número muito grande, esse número de hidrólise, né, a hidrólise vai ficar insignificante. Tá claro isso, gente? Então eu estou provando aqui para vocês por que o íon fraco hidrolisa e o íon forte não. Na verdade, o íon forte, todo íon hidrolisa, né? Mas o íon forte vai hidrolisar numa quantidade insignificante. Quanto mais fraco ele vai ficando, mais significante vai ficando a minha hidrólise. Então, não é binário a lógica, percebe? Não é assim, ó, hidrolisa ou não hidrolisa. É assim, ó, quanto mais forte for o íon, menos ele hidrolisa. À medida que ele vai ficando mais fraco, mais ele vai hidrolisando. Ok? Tá claro? Então, genericamente, o que a gente pode perceber? Se você reconhece os íons fortes e fracos, né? Você bate o olho e você fala, ó, esse aqui vai hidrolisar, esse aqui não, né? Esse aqui vai hidrolisar de maneira significativa, esse aqui não, né? É essa a questão que está por trás, beleza? Bom, então, nós já deduzimos duas fórmulas úteis, certo? A constante, para calcular a constante de hidrólise de ânions e de cátions. Nós vamos ver agora a aplicabilidade dessas fórmulas na resolução de exercícios e de problemas do cotidiano. Tá? Vocês vão ver que elas são bem úteis para a gente conseguir prever o pH de soluções. Beleza? Então, só que como está dando 22 minutos, eu vou fazer isso no próximo vídeo. Então, eu vou parando por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar com exercícios, ok? Beijo, beijo. Até o próximo vídeo.